Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre radiciação, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nos elementos de uma radiciação, tá? Então, normalmente ela aparece assim, né? E aí, o nome desse desenho aqui é radical. Esse número que vai aparecer aqui dentro, a gente chama de radicando. Esse número aqui a gente chama de raiz. E esse númerozinho pequeno aqui, a gente chama de índice. Tá? Então, a raiz quadrada, a raiz cúbica, a raiz quinta, eles sempre vão ter esses elementos, tá? Qual a diferença entre uma raiz quadrada e uma raiz cúbica, por exemplo? A diferença vai estar no índice e na maneira de a gente calcular, tá? Ele vai seguir o mesmo padrão, mas vai ter algumas pequenas mudanças. Então, vamos aqui. A raiz quadrada. Raiz quadrada. A gente aprende lá no sexto ano que a raiz quadrada de um número, por exemplo, a raiz quadrada de 25, é um número que elevado a esse índice aqui dê igual a 25, tá? E qual é o número que elevado ao quadrado dá igual a 25? A gente tem que lembrar primeiro o que é alguma coisa elevada ao quadrado, né? Qualquer coisa elevada ao quadrado, se eu tenho, por exemplo, aqui x elevado ao quadrado, isso na verdade é o quê? Não é x vezes x? Então, se eu tenho aqui alguma coisa elevada ao quadrado dando 25, eu tenho que ter um número que vezes ele mesmo seja igual a 25. Qual é o número que vezes ele mesmo dá igual a 25? Vamos dar uma olhadinha? Será que é o 1? 1 vezes 1 dá 1, então não é. 2 vezes 2 dá 4, não é. 3 vezes 3 dá 9, também não é. 4 vezes 4 dá 16, também não é. 5 vezes 5 dá 25. Opa, parece que é 5, né? Então, o número que eu multiplico por ele mesmo e que dá 25 é o 5. Significa que essa nossa raiz aqui, ela é 5, tá? Então, 5 elevado ao quadrado, vou até escrever aqui também. 5 elevado ao quadrado é 25. É por isso que a raiz quadrada de 25 é 5. Vamos ver outro exemplo? Vou pegar aqui a raiz quadrada de 16. Vamos pegar aqui a raiz quadrada de 16. Quando não tem nada aqui em cima do radical, a gente subentende que é um 2, tá? Quando a raiz é quadrada, a gente não precisa escrever o 2. Lembra do que acontece quando você tem um número elevado a 1? Que você tanto pode escrever, como você pode não escrever, que dá no mesmo? Aqui é da mesma forma, tá? Então, você tanto pode colocar o 2 aqui em cima, como você pode não colocar. Quando for raiz quadrada, qualquer outro tipo de raiz, você precisa sim colocar o índice. Então, vamos lá. A raiz quadrada de 16 vai ser um número que elevado ao quadrado tem que dar 16. Isso significa que esse número tem que ser multiplicado por ele mesmo 2 vezes, porque é raiz quadrada, né? Qual é o número que vezes ele mesmo dá 16? Vamos ver aqui nesses números aqui? Isso aqui não é aquele desenho que diz onde está alguma coisa, a coisa estando bem na frente não, mas vocês podem ver isso aqui, né? O número que vezes ele mesmo dá 16 é o 4. Então, como 4 vezes 4 dá 16, significa que a raiz quadrada de 16 é quanto? Quanto? 4. Então, vou até colocar o 4 aqui também, tá? Eu vou separar esses negocinhos aqui. Pronto. Então, a raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 elevado ao quadrado dá 25. A raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 elevado ao quadrado é 16. Seguindo esse mesmo princípio, nós podemos fazer outras raízes também. Raiz cúbica. Raiz cúbica, o índice dela é igual a 3, porque cubo vem de 3. Lembra lá quando a gente viu o volume, que a gente sempre via as coisas em metros cúbicos, centímetros cúbicos, essa coisa? Vou colocar aqui também, índice
igual a 2. Aqui raiz cúbica, índice igual a 3. Então, vamos ver aqui. A raiz cúbica, como é outro tipo de raiz, não é mais quadrada, eu preciso colocar o índice, lembra, né? Então, vamos ver aqui a raiz cúbica de 8. Se para raiz quadrada eu tinha que ter um número vezes ele mesmo, dando o radicando, na raiz cúbica vai ser da mesma maneira. A diferença é que agora não é mais quadrado, agora é cubo. Então, ao invés de eu ter uma multiplicação, um número vezes ele mesmo que dê o radicando, eu vou ter que acrescentar mais um fator aqui nessa multiplicação, né? Então, eu vou ter um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes, porque o índice é 3, dê igual a 8. E que número é esse? Vamos ver se a gente acha aqui. Lembre que tem que ser por ele mesmo, tá? Por isso que aqui eu sempre usei os números iguais. Aqui vai ser da mesma forma. Vamos ver se é o 1. 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Então, não é, né? Próximo. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Não tá ficando. Aí. 8. E pronto. Chegamos, né? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Ótimo. Então, o número que eu vou colocar aqui seria o 2. 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então, a raiz cúbica de 8 é quem? É o 2. Porque se eu fizer 2 elevado à terceira, se eu fizer essa conta aqui, isso aqui, lembrem, isso aqui é a mesma coisa que 2 à terceira, tá? Então, se eu pegar o 2 e elevar ao cubo, eu vou ter esse número aqui. É por isso que a raiz cúbica desse número é 2. Vamos ver outra? Raiz cúbica de 27. Vamos dar uma olhadinha. Então, eu vou ter que ter aqui um número que vezes ele mesmo 3 vezes deu o número 27. Tá? Então, que número é esse? Vamos continuar aqui. Vamos ver o próximo agora. 3 vezes 3 vezes 3. Vamos ver quanto dá isso daqui, tá? 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. Ótimo, né? Já conseguimos chegar aqui. Então, qual é o número que vezes ele mesmo 3 vezes vai dar igual a 27? É o 3. Então, a raiz cúbica de 27 é 3. Lembrem que isso daqui é igual a 3 elevado à terceira. Tá? Então, se eu fizer 3, pegar esse número e elevar esse daqui, e ele der igual a esse daqui, significa que esse número é a raiz cúbica desse. Tá? De novo, eu vou lembrar isso, que é para vocês não esquecerem, tá? Isso daqui é totalmente diferente disso daqui. A gente viu que 3 elevado à terceira dá 27. 3 vezes 3 dá 9. 9 e 27 são diferentes. Então, não confunda 3 elevado à terceira, não confunda potenciação com uma multiplicação simples. Ah, professora, mas a potenciação também não é uma multiplicação de fatores iguais? É, justamente, é uma multiplicação de fatores iguais. E nesse caso aqui, a gente também tem uma multiplicação de fatores iguais. Mas perceba, quantas vezes o 3 aparece aqui? Não são 3 vezes? Quantas vezes o 3 aparece aqui? Não são só 2? Então, 3 à terceira é diferente de 3 vezes 3, tá? Isso daqui, na verdade, é uma soma. 3 vezes 3, na verdade, é o quê? 3 mais 3 mais 3. Isso aqui dá 9. Já a potenciação não. A potenciação ela é uma multiplicação de fatores iguais, tá? Não confundam. Da mesma maneira, isso aqui também é diferente de 2 vezes 3. Porque 2 à terceira a gente já viu que dá 8. Mas 2 vezes 3 dá quanto? 6. É que a gente está multiplicando, ó, fatores iguais. E que a gente está fazendo o quê? A gente está somando. Isso aqui vai ser ou 3 mais 3, porque vai ser o 3 somado 2 vezes. Ou vai ser 2 mais 2 mais 2, que vai ser o 2 somado 3 vezes. Aqui não. Aqui é o 2
que está sendo multiplicado por ele mesmo essa quantidade de vezes. Então, é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Potenciação é diferente da multiplicação simples, tá bom? Não se esqueçam disso. Certo, então vai seguir o mesmo princípio para as outras raízes também, tá? Então, a raiz quarta de 625, ela vai ser um número que quando eu elevar a 4 aqui, vai dar 625. Esse foco tá ótimo. Arrasou. E agora não foca mais. E... Então, ou você vai por tentativa e erro, que é você fazer 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, essas coisas. Ou você vai por fatoração. Você fatora esse número aqui e aí você avalia o resultado. Vamos dar uma olhada na fatoração? Então, vamos ver aqui. Como é que eu fatoro 625? Vocês lembram lá quando a gente estava revisando o MDC, MMC? Então, esse número aqui, ele não é um número par, então ele não dá para dividir por 2, então não posso começar a dividir ele por 2. Vamos ver se ele divide por 3. A gente sabe que o número divide por 3 quando a soma dos algarismos dele é divisível por 3. Então, vamos ver. 6 mais 2 dá 8. 8 mais 5 dá 8. 9, 10, 11, 12, 13. Dá 13. 13 não divide por 3. Então, esse número aqui também não divide por 3. O próximo número primo depois do 3 é o 5. E a gente sabe que esse número aqui divide por 5 porque ele termina em 5. E para dividir por 5, ou tem que terminar em 0 ou em 5. Então, vamos lá. Vamos começar aqui por 5. 625 dividido por 5. Quanto dá? Você já sabe? Já fez a conta aí? Dá 125. Certo? Continua terminando com 5. Então, eu vou aqui de novo dividir por 5. E vai dar 25. Continua sendo divisível por 5. Então, eu vou dividir aqui de novo. E aí? 25 por 5 dá 5. Ainda continua terminando em 5. Ainda posso dividir por 5 de novo. 5 dividido por 5 dá 1. Então, ok, terminei a decomposição em fatores primos, agora eu tenho que avaliar esses divisores todos aqui. E aí o macete é você prestar atenção no índice e na quantidade de vezes que os divisores aqui se repetem. Então, a cada vez que você tiver a mesma quantidade de divisores que está aqui na raiz, você vai, tipo, juntar eles no mesmo grupo. Isso daqui não é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que dá 625? Se vocês quiserem, podem fazer na calculadora para ver que realmente essa multiplicação aqui dá 625. Então, isso é a mesma coisa que 5 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4. Elevado a 4. Tá? Então, o que acontece aqui? 5 elevado a 4 dá 625. Lembra lá que eu falei que o número, a raiz quarta desse número aqui era um número que elevado a 4 dava isso aqui? A gente achou. É o 5. 5 é a raiz quarta de 625. Se vocês quiserem por tentativa, vocês iam até chegar no 5. Mas já pensou se esse número fosse um número grande? Eu tivesse que colocar aqui, por exemplo, o número 13. Já imaginou o quão trabalhosa seria essa multiplicação aqui? Então, a fatoração, às vezes, ela evita da gente perder muito tempo fazendo cálculos desnecessários. Pela fatoração, a gente já vai rapidinho. Tem outra maneira também de você interpretar isso daqui, que seria você fazer da seguinte forma. Eu tenho aqui a raiz quarta de 625. Mas eu não já calculei aqui que 625 é a mesma coisa que 5 à quarta? Então, a raiz quarta de 625 é a mesma coisa que a raiz quarta de 5 elevado a 4. Por quê? Porque 5 elevado a 4 não é a mesma coisa que 625? Foca a câmera. 5 elevado a 4 é a mesma coisa que 625, a gente já viu daqui. Então, o que acontece? Quando você tem o índice aqui igual ao expoente dentro da raiz, você pode simplificar isso daqui, e aí esse número que está aqui é a raiz. Então, a gente diz que ele sai da raiz. Tá? Isso vai ser muito útil, mas lá na frente, quando você não tem raízes exatas, a gente pode aproximar essas raízes
através dessa fatoração, e aí a gente simplifica o radical com o expoente de quem tiver lá dentro, e quem não tiver o expoente igual ao índice, continua lá dentro. A gente vai ver alguns exemplos disso. Então, de maneira geral, o que é que a gente tem? A gente tem que a raiz, qualquer raiz de um número aqui, é um outro número, certo? É só esse número aqui, tá? A raiz é só esse número. A raiz quarta de 625 é 5. A raiz quarta de 625 não é 5 a quarta não, viu? Eu já vi muito aluno escrever que a raiz, por exemplo, nesse caso, né? A raiz quarta de 625 seria 5 a quarta. Isso não é verdade. A raiz é o 5. E por que que é o 5? Porque o 5 elevado à quarta potência é 625. Isso daqui é justificativa de por que o 5 é a raiz disso aqui, tá? Mas não significa que o 5 à quarta seja a raiz. De maneira geral, qualquer raiz de um número aqui é um outro número, que quando eu elevo esse número aqui a esse índice, eu vou ter esse número aqui de dentro, tá? Não importa quem seja aqui, não importa quem seja aqui. Tudo bem? E para terminar, vamos falar sobre potenciação com expoente fracionário, tá? A gente está falando sobre radiciação e a gente sabe que a radiciação ela é a operação inversa da potenciação. Então, vamos olhar isso de uma forma mais direta através dessa propriedade. Ela diz o seguinte: você pode transformar qualquer potência com expoente fracionário, o expoente dessa fração aqui é 2/3, em uma raiz. De que maneira? Você vai escrever melhor. Você vai escrever a raiz e esse 5, que é a base da potência, ele vai virar o radicando, certo? Ok. Agora você vai olhar para essa fração aqui. Quem estava no denominador, quem estava na sombra, ele vai para o sol, ou seja, ele vai ficar exposto. Aqui ele não estava no denominador, então aqui ele vai ficar como se ele tivesse meio escondido, né? Então aqui ele vai ficar à mostra. Ele vai colocar aqui, ele vai virar o índice. O denominador vira o índice. E o numerador, ele vira o expoente do radicando. Então, a gente tem muito costume de dizer que quem está na sombra vai para o sol e quem está no sol vai para a sombra. Vamos ver esse outro exemplo aqui. 36 elevado a 1 meio. Então, isso daqui vai ser igual ao que? A raiz de 36. E aí, esse 2, que está como denominador, vem para cá. E esse 1, que está como numerador, ele vem para cá. Agora, vamos olhar essa raiz aqui direitinho. A gente sabe que quando é raiz quadrada, não precisa escrever o 2 aqui, né? E sabe também que quando o expoente é 1, a gente não precisa escrevê-lo. Então, essa raiz aqui é aquela nossa já bem conhecida. E quem é a raiz de 36? Não é 6? Porque 6 elevado ao quadrado não dá 36? Então, é isso. O contrário também é válido. Se você tem uma raiz, você pode transformar ela numa potência de expoente fracionário. Aí você vai seguir o caminho inverso. O radicando vai virar a base da potência. E aí você vai ter que ter uma fraçãozinha aqui, né? Ótimo. Então, esse número aqui estava na sombra, vai para o sol. E esse número aqui, quando não tem nada, é porque é 2. Ele vai aqui para baixo. Tá? Lembra, quando você tem a potência, a base da potência vira o radicando, o denominador vira o índice e o numerador vira o expoente do radicando. Quando você está saindo da radiciação para chegar na potenciação, é o caminho inverso. Então, esse número que era o radicando, ele vira a base da potência. Esse número que era o expoente da potência vira o numerador e o índice vira o denominador. Vamos ver esse outro aqui. Então, a gente sabe que a base vai ser 7 e que vai ter uma fração aqui. Então, a gente sabe que esse aqui não é o expoente, quando não tem nada é a mesma coisa que ter 1. Então, esse 1 que estava aqui na sombra, ele vai para o sol. Ele vira aqui o nosso numerador. E esse 4 que estava no sol, ele vai para a sombra. Ele vira aqui o nosso denominador. Vamos ver mais um aqui. A gente já sabe que aqui vai ser 12 e vai ser elevado a 3/7. Nesse caso aqui, só para a gente relembrar de novo a potência, a gente vai ter uma raiz e a gente vai ter o radicando como 4.
esse 6 denominador vira o índice, e esse 1 aqui vira o expoente do radicando que não precisa colocar, né? E é isso.